Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre a segunda fase do modernismo na prosa. Mas, primeiramente, para você entender melhor esse conteúdo, nós precisamos falar sobre o seu contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época. Então vamos lá. Bom, nesse período quem estava no poder era Getúlio Vargas. Ele começou a governar logo após a Revolução de 30, que destituiu Washington Luiz, ou seja, era o poder das oligarquias na política brasileira. Getúlio chegou e acabou com tudo isso. Bom, a partir daí se iniciou o governo provisório. Nesse governo, Getúlio buscou centralizar o poder, criou uma política trabalhista e aumentou a burocracia do país. Tivemos também a Revolução Constitucionalista. Essa revolução foi liderada por São Paulo e se iniciou em julho de 1932. Nessa revolução, eles criticavam o autoritarismo do governo de Getúlio Vargas e buscavam uma nova Constituição. Graças a essa revolução, em 1934, era promulgada a nova Constituição Brasileira, que estabelecia o mandato presidencial de 4 anos, entre outras medidas. Logo após, nós tivemos o governo constitucional. Nesse governo, Vargas foi eleito através de votação. E nesse período também, o Brasil estava sofrendo uma grande influência do cenário político internacional. A partir daí, começaram a se criar os grupos. Tivemos a AIB, que era comandada por fascistas, e elas defendiam a ideia de que o governo deveria ser um governo autoritário. Tivemos também a ANL. Essa era comandada por comunistas e tinham como objetivo tirar Vargas do poder. E por fim, nós temos o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Resumindo, nesse período, Getúlio ele se tornou um ditador através de um alto golpe e também criou a Constituição de 37. Nessa Constituição, ela ficou conhecida como Constituição Polaca e essa Constituição também dava total poder político para Getúlio. Eu vou falar agora sobre os prosadores e, para começar, sabemos que o contexto histórico que se passava naquela época da segunda geração modernista era Vargas. E sabemos que Vargas ele governou o Brasil de 30 a 45, inclusive com o período ditatorial, Estado Novo. E isso é muito importante para a gente entender algumas obras e a postura dos autores. Uma característica que, para diferenciar poetas de prosadores, falamos romance de 30. Eles são chamados de romance de 30. Quer dizer que, quando se fala romance de 30, a gente está falando de prosadores. Outra característica é que eles são regionalistas. Quer dizer que esses autores, esses prosadores, eles são do Nordeste e vão falar sobre o Nordeste. Eles são prosadores nordestinos. Eles também são chamados de neorrealistas, porque eles têm uma posição crítica. Eles vão, além da posição, eles têm a visão crítica sobre o que está acontecendo no país, principalmente no Nordeste, que é questão de desenvolvimento, coronelismo, fome. E também, outra característica é que eles tinham uma posição política e uma posição política de esquerda. Esse Jorge Amado ele foi deputado estadual no Partido Comunista, enfim, teve outros. E também essa geração ela foi dividida em ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo da seca, em Graciliano Ramos. Inclusive, ele escreveu um livro que retrata sobre a vida do nordestino. E tem o segundo ciclo, que é o ciclo do cacau, em Jorge Amado, e o ciclo da cana-de-açúcar, em José Lins do Rego. Esses três são os 3 maiores autores dessa geração. Característica da segunda fase do modernismo: influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo, regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira. Quando a gente fala de temática cotidiana e linguagem coloquial,
nessa segunda fase, eles valorizavam a língua do dia a dia, corrompendo a gramática. Dando continuidade ao trabalho, eu irei citar os principais autores e suas principais obras no período de 30, na segunda fase do modernismo. Entre eles, José Américo de Almeida, nascido em 1887 a 1980, teve sua principal obra, A Bagaceira, lançada em 1928. Graciliano Ramos, nascido em 1892 a 1953, teve sua principal obra lançada em 1938, conhecida como Romance de Vidas Secas. Jorge Amado, nascido em 1912 a 2001, teve a sua principal obra, O País do Carnaval, publicada em 1931. Rachel de Queiroz, nascida em 1910 a 2003, teve sua principal obra, O 15, publicada em 1930. José Lins do Rego, nascido em 1901 a 1957, teve sua principal obra, Menino do Engenho, publicada em 1932.